São 10 horas e 40 minutos. Mais cedo aqui no CBN Campinas, a conselheira do Conselho Municipal de Meio Ambiente da cidade, Tereza Penteado, falou ao vivo conosco a respeito da situação relacionada à remoção de eucaliptos, no caso do Taquaral, e ao manejo de raízes e árvores no bosque. Ela foi bastante dura em suas afirmações, dizendo que não há diálogo com a prefeitura, que a relação não tem sido boa, que o secretário Ernesto Paulela não tem comparecido e sim enviado pessoas e que isso tem dificultado. Que desde 2015 a orientação era a remoção das árvores e ela foi bastante crítica ao posicionamento da prefeitura nos últimos dias a respeito de como a prefeitura está investigando ou conduzindo os assuntos que tiveram, infelizmente, mortes registradas devido à queda de árvores em Campinas. A prefeitura enviou aqui, através de nota, informações complementares e atualizadas a respeito deste caso. A Defesa Civil encaminhou, segundo nota da prefeitura, através da CEPLURB, 404 ocorrências para avaliações do setor de fiscalização do Departamento de Controle Urbano, que faz parte da Secretaria de Planejamento e Urbanismo de Campinas. Segundo, portanto, a administração local, o trabalho está em andamento. A respeito do IPA, que é um instituto de pesquisas, em que o próprio prefeito Dário Saad informou aqui na CBN nesta segunda-feira de que estaria pedindo e solicitando que o órgão os ajudasse, a prefeitura ainda aguarda o contato do IPA para, conforme esse pedido da instituição, fazer um trabalho de verificação e análise em conjunto com os técnicos do município. O secretário Ernesto Paulela também será ouvido nas próximas horas aqui na CBN. E foi agendado o depoimento da CPI da propina do vereador Zé Carlos do PSB, que é o ex-presidente da casa e principal investigado na CPI. O ex-presidente da Câmara de Campinas, Zé Carlos, do PSB, vai prestar depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga o suposto esquema de propina em contratos da Câmara no dia 27 deste mês. Em reunião realizada nesta quarta-feira, os integrantes definiram esta data. O presidente da CPI, vereador Paulo Gaspar, do Partido Novo, diz acreditar que, por ser vereador, Zé Carlos deva comparecer. Não temos a certeza que ele vai comparecer, infelizmente. Mas acredito que ele vai comparecer por ser vereador e tem uma vida política para zelar. Então é o mínimo que ele precisa fazer. Caso não vá, é como se assinasse a confissão de culpa, né? Já é uma preocupação que o Rafael Creato não tem, porque ele não tem cargo de vereador, nenhum cargo no legislativo. Já o advogado Rafael Creato, ex-subsecretário de Relações Institucionais da Câmara, não compareceu à CPI nas 2 vezes em que foi convocado. Segundo o presidente da comissão, os depoimentos dele ao Ministério Público sobre possíveis irregularidades nos contratos serão transcritos e anexados à investigação. A descrição do vídeo, a gente fica mais confortável de expor como foi feita a oitiva do Rafael Creato, já que ele não quer falar para a CPI. Se a gente não tiver a descrição até a data da reunião, quarta-feira que vem, infelizmente não haverá tempo, e aí na outra semana já é carnaval e na outra semana já será a oitiva do vereador Zé Carlos. A CPI vai ampliar em 90 dias o prazo para finalizar as investigações, que começaram em outubro do ano passado. Com isso, o relatório deve ser concluído até maio. De Campinas, Marco Guarizo. CBN, Café com Política. Olá, Bruno Silva, nosso cientista político, conversa com a gente sobre os temas que estão na pauta da política. Um bom dia, tudo bom? Olá, muito bom dia para você, Carol, Guilherme, todos os nossos queridos ouvintes, né? Para muitos, um assunto com café mais doce, né? Porque afinal de contas tem a sensação de que as investigações avançam, para outros um café mais amargo, né, Carol? Com certeza. A gente está falando do ex-presidente da Câmara de Vereadores de Campinas, o Zé Carlos do PSB. Os ouvintes devem se lembrar que ele está envolvido aí numa comissão parlamentar de inquérito, a famosa CPI, investigando o que seria um suposto esquema de propina em contratos da Câmara, na ocasião que ele era presidente, né? Ele está afastado, inclusive. A gente acabou de ouvir uma matéria do Guarizo, Bruno, sobre esse fato dele ser ouvido, né? Foi agendado o depoimento dele na CPI da propina. O que a gente pode esperar desse depoimento, Bruno?
Olha, conforme ele já havia antecipado, inclusive quando se manifestou, para quem tem acompanhado mais de perto a cronologia, né, Guilherme, lá atrás em setembro, né, se não me falha a memória, o caso vem à tona em agosto, quando em setembro ele já dá as primeiras manifestações após ter acesso, inclusive, ali ao processo no âmbito do Ministério Público, e ele vem defendendo que, na verdade, os contratos podem ser completamente derriçados e que não teria nenhum tipo de ilegalidade. Mas veja, a dificuldade não está só em fazer a investigação do ponto de vista dos contratos em si. A gente sabe que, infelizmente, se tratando de política local e no âmbito municipal, uma das portas de entrada de qualquer esquema de corrupção acaba sendo, infelizmente, os contratos celebrados, as tão fatídicas licitações. Não é de hoje que a gente vem atravessando no Brasil como um todo, e as cidades sentem isso de modo muito mais intenso, a dificuldade, por vezes, em conseguir justamente identificar esses esquemas de corrupção, saber efetivamente como eles operam e, consequentemente, fazer as punições que são devidas dentro dos marcos legais, ou seja, dentro dos limites da lei. Então, acho que a expectativa é de que o ex-presidente vá fazer uma defesa, dizendo que, na verdade, não pediu nenhum tipo de vantagem indevida, enfim, não cometeu aquilo que está sendo denunciado, que é o crime de corrupção passiva, e que logo os contratos não apontariam para nenhum tipo de irregularidade em relação a isso. Vai também da gente poder esperar e ver, não só no âmbito da CPI, que corre o seu processo a despeito do que está acontecendo no Ministério Público, no âmbito da CPI, se eles conseguem organizar um conjunto probatório significativo para poder fazer com que as denúncias tenham uma sustentação mais eficiente e aí, consequentemente, possa gerar algum tipo de punição. Agora, a gente não pode tapar o sol com a peneira, né, independente de qual será o resultado lá na frente dessa CPI. A gente espera, é claro, como cidadãos, que a CPI cumpra com o seu trabalho, para isso que ela existe, é um organismo importante dentro do âmbito do Poder Legislativo para processar as investigações, né, mas é importante que ela produza um relatório final que possa dar apontamentos mais claros e que possa, em alguma medida, até auxiliar no processo da investigação que vem sendo feita no âmbito do Ministério Público. Agora, a gente sabe, como eu estou dizendo, que, infelizmente, porta de entrada de corrupção em poder público municipal, no âmbito seja da Prefeitura, seja da Câmara, tem a ver com os contratos, por vezes aditivos abusivos que são feitos, aquelas demoras até mesmo proposital na entrega, muitas das vezes de obras, de prestação de serviço, que acabam gerando todo esse processo aí ilícito, viu, Guilherme? E falando agora de outro assunto polêmico, Bruno, ontem houve o pedido de votação de um requerimento da Frente Parlamentar da Escola Cívico-Militar. Ele não aconteceu por falta de quórum, né, já que muitos vereadores já haviam deixado ali a Câmara nesse momento, então não houve essa votação desse assunto, que é uma polêmica já há alguns anos aqui em Campinas. Em dezembro de 2019, a Justiça suspendeu uma votação que iria decidir a implantação do modelo cívico-militar na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Odila Maia Rocha Brito. Essa escola seria implantada a partir de 2020, mas isso não aconteceu. Mas o assunto segue na Câmara de Campinas. Houve essa tentativa do vereador Nelson Osri, né, do PSD, para essa votação do requerimento, mas 21 vereadores estavam ausentes. Bruno, essa ausência é proposital por conta de ser um assunto espinhoso? O que você acha? Eu acho que tem sim, tem a ver com esse assunto ser um pouco mais tortuoso, e na verdade é assim, né, Guilherme? Se a gente parar para pensar, a exemplo do que acompanhamos nessa última semana, no âmbito do debate envolvendo a questão ali da formação da frente parlamentar contra a questão do aborto, que a gente abordou inclusive aqui no Café com Política já para o nosso ouvinte CBN, esse é outro assunto que na realidade é um reflexo de muito do debate que tem sido feito a nível nacional e que tem repercutido também no âmbito municipal. É claro que, pensando do ponto de vista estritamente educacional, esse é um modelo que a gente sabe que é um modelo que ele não tem como ser implantado para todas as escolas. Primeiro, porque é um modelo que ele custa mais caro, né? Segundo, que até para poder fazer comparações sobre ele relacionado ao sistema regular, vamos chamar assim, de ensino, é uma atividade deveras complexa. Por quê? Porque nós estamos falando de escolas que têm outras propostas. Quando você olha para as escolas, né, que tem esse componente militar, e agora nesse novo desenho que o ex-governo federal, né, Bolsonaro, vem tanto propagando sobre essa questão das escolas, você precisa ter um volume de recursos significativos, professores melhor remunerados, e os alunos são, acima de tudo, selecionados, ou seja, você não lida com o principal aspecto, que é a espinha dorsal da política pública educacional, que é a universalização do acesso à educação. E aí você vai lidar com alunos das mais diversas e múltiplas realidades. Então, o que acaba acontecendo? Havia o desejo lá atrás, que acabou não sendo aprovado pela Câmara de Criação de uma dessas escolas, né, transformar uma escola que já era ali estadual nesse projeto das escolas cívico-militares, e a criação dessa frente agora teria, portanto, o objetivo de pressionar, agora sim, com a mudança política que nós verificamos no âmbito do governo do Estado de São Paulo, pressionar o governador Tarcísio de Freitas, que, portanto, é uma figura muito mais próxima dessa visão, desse modelo, né, desses conjuntos ideológicos que têm alimentado parte da classe política,
para poder implantar em Campinas, aí sim, uma escola dentro desses modelos. Mas veja, muitos acreditam que esse talvez seja a grande solução para a educação, de que aí você conseguiria ter uma educação de qualidade, mas a gente sabe que o sistema, o gerenciamento dele é muito mais complexo e não vai ser pura e simplesmente adotando uma ou outra escola dentro desse modelo que você vai efetivamente resolver o problema da educação, que é dar conta de manter, né, os estudantes dentro da escola e também articular políticas públicas importantes para essa manutenção do estudante, né? Então o assunto é muito mais complexo e talvez esse esvaziamento reflita também até a posição dúbia de muitos a respeito de como enfrentar esse assunto mediante mudanças, tanto no cenário político nacional quanto no cenário político mais estadual. Pois é, Bruno. Sem mudar, não evoluímos, né? Se agimos da mesma maneira, não vamos ter resultados diferentes. Isso é fato, sendo política ou não. Bruno, muito obrigado e até amanhã. Obrigado, Bruno. Eu que agradeço, viu, Guilherme, Carol, todos os nossos ouvintes. Um grande abraço para vocês, bom programa. Amanhã a gente volta para tomar mais um café e bater mais um papo de política. Com certeza, até, viu? CBN, Central Brasileira.